que vai ser muito abençoador na tua vida, na minha vida. Sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre Maria de Betânia. E há um tempo que o Senhor tem falado comigo através da vida de Maria, do comportamento dela, sabe? Aí você vai se envolvendo, aí você vai pesquisando, você vai lendo a palavra, e aí você vai descobrindo coisas maiores. Às vezes a gente sabe muito pouco da vida de alguém, né? E temos opiniões precipitadas, às vezes rasa demais sobre a vida de alguém. E quando eu me deparo com a história de Maria, que Maria é essa, pastor? A Maria é irmã de Lázaro. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Porque às vezes a gente conhece Maria. Quem é Maria? A gente conhece mais da Maria que se prostrou aos pés de Jesus enquanto Marta estava agitada arrumando a casa, do que a Maria no episódio da ressurreição de Lázaro. Sabe, às vezes a gente sabe pouco demais, muito raso sobre a vida de alguém. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Tá bom, Beth. Então me dá um feedback aí, pessoal. Aqui para mim parece que está certinho, mas aí tem mais alguém travando aí? Ou foi só o Luiz mesmo? Só me dá um feedback aí, pessoal que está no Facebook também. Então a gente vai falar sobre alguns textos que eu dividi em 3 partes. Quem está comigo aí? Estou sozinho? Quem está comigo aí? Paulinho, Martinha está lá no Instagram do Rocha. Quem está comigo aí? Não deixa sozinho não, hein? Então a gente vai falar um pouquinho, vai passear um pouquinho na palavra, mas eu queria que você tivesse paciência, que você separasse esse tempinho aí para a gente poder aprender juntos, no nome de Jesus. Guerreiro também está aí, fala guerreiro. No nome de Jesus não está travando, né? Então deve ter sido a própria internet do Luiz que travou. E aí eu vejo que a gente sabe pouco demais da vida das pessoas. Às vezes a gente tem conclusões rasas, precipitadas, e a gente vai falar um pouquinho. Então eu dividi em 3 partes sobre a história de Maria de Betânia. Uma mulher aonde é chamada de pecadora, também a mulher conhecida como aquela que ungiu Jesus, e a mulher também que escolheu estar aos pés de Jesus para ouvi-lo ministrar a palavra na hora do rush, né? Então são 3 partes que eu dividi para falar sobre Maria de Betânia, e eu preciso ter uma cronologia, um cronograma de ordens para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Então a gente vai falar da Maria que ungiu os pés de Jesus, que ungiu o corpo de Jesus, né? Porque a gente vai passeando nos evangelhos e você vai vendo que cada evangelho detalha um pouquinho dessa história. Então ela não só ungiu Jesus pelos pés, mas o corpo. E aí então ela unge Jesus, ela tira um tempo na sua casa para poder aprender de Jesus, e também passa um momento difícil na sua vida quando o seu irmão morre. Então, para a gente poder não pular a etapa, 3 situações da mesma Maria. Isso aí, Beth. Então, para a gente não poder pular a etapa, a gente vai falar do seguinte: primeiro a gente vai falar sobre o momento em que Lázaro morre. Depois, a parte que ela unge Jesus, e depois, quando ela tira um tempo para poder falar, ouvir o Senhor falar. Então você vai ver que o processo que acontece na vida de Maria acontece também na tua vida e na minha vida. Então vamos lá, abre a palavra do Senhor, por favor, aí no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 11, por favor.
Alguns evangelhos vão falar um pouquinho dela, de Maria. Por exemplo, o episódio que ela unge Jesus, os 4 evangelhos falam sobre esse episódio. Já sobre a ressurreição de Lázaro, somente João fala. Então a gente precisou encaixar as etapas que aconteceram isso para poder ter uma linha de como as coisas foram acontecendo na vida de Maria. E aí você vai ver que realmente a história de Maria parece com a tua história, e eu percebi também que a história de Maria parece com a minha história. Então, separaram aí Evangelho de João no capítulo 11, tá? Eu quero pregar de uma forma de bate-papo, eu quero conversar com vocês de uma forma, eu quero imaginar que nós estamos juntos, sentadinhos numa sala, um tapetinho, uma mesinha de centro, e a gente conversando ali um pouquinho sobre aquilo que Jesus faz na vida das pessoas, tá? Eu não quero ser um pregador, eu quero aproveitar que não estou com o microfone, que eu não estou em pé, para a gente poder ter esse momento aqui como se fosse uma conversa, como se fosse um bate-papo. Então eu quero que você sinta-se à vontade para poder participar desse momento, e conforme essa conversa for evoluindo, você tem a liberdade para escrever aí o que você está percebendo, o que você está sentindo, tá bom? Então vamos lá. A história de Maria de Betânia começa num momento muito crítico de sua vida. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então aqui a gente já vê que era uma aldeia, era um lugar como se fosse um subúrbio, e ali existiam várias pessoas que moravam naquela aldeia, e uma dessas famílias era a família de Lázaro, Maria e Marta. Então ele fala aqui, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamos o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias num lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos seguir um pouquinho. Eu quero ler para a gente poder entender o processo que vai acontecendo na vida das pessoas, a gente se envolver, entrar na história desses 3 irmãos e tentar viver um pouquinho do que aconteceu na vida deles, principalmente na vida de Maria, que nós vamos dar destaque hoje. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui nós estamos vendo um diálogo de Jesus com os discípulos antes de chegar na aldeia, antes de chegar no lugar aonde estava acontecendo aquela situação toda complicada ali. A morte, enquanto Jesus estava demorando, ainda ocupado com algumas coisas, chegou a notícia que Lázaro estava doente. E parece que Jesus, de propósito,
segura um pouquinho para dar tempo da situação se agravar, mas para ele mostrar o poder de Deus e como ele é presente na nossa vida. Eu já pego um gancho aqui para poder falar para os irmãos que existem situações que é assim que acontece com você e comigo. As dificuldades, elas vêm de uma forma muito agressiva, dependendo da situação. E às vezes nós nos perguntamos: Senhor, mas por que comigo é tão difícil? Por que comigo é tão agressivo? E tem pessoas que parecem que não passam problemas. A obra de Deus é particular com cada um de nós. Ele sabe exatamente como trabalhar na tua vida e na minha vida. E não vai adiantar você e eu requerermos do Senhor algo de que Ele precisa e tem que fazer na nossa vida mais leve, menos complicado ou paralelo com o que está acontecendo na vida do nosso irmão. Não, a obra que Deus tem é particular com você e comigo. Então, se Ele entende que certos treinamentos vão ser mais agressivos, mais agudos com você, para te preparar para algo maior, Ele vai fazer isso. E não é o seu diálogo, não é a tua oração, não é o teu conhecimento que vai mudar os planos de Deus quanto àquilo que Ele vai aplicar na tua vida. Ele decidiu, Ele vai fazer. Amém? Então vamos lá. Lázaro morreu, versículo 14. E por vossa causa me alegro de que lá não estiveste, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Esse versículo aqui fala muito comigo, porque o que me chamou a atenção para falar sobre Marta nessa pregação é de que os episódios foram interessantes porque foram situações diferentes, mas você vai perceber que Marta sempre estava assentada, confortável, talvez descansada. Sabe, Marta muito agitada, muito na correria, mas Maria pacífica. Maria tentando entender as coisas que estavam acontecendo. Então, enquanto Marta foi ao encontro de Jesus, confrontá-lo, aqui fala que Maria ficou sentada, talvez observando, talvez aquela mescla de sentimento da morte do teu irmão há 4 dias, e Jesus fala aqui bem claro que ele era amigo da família, e a gente vai ver alguns detalhes mais para frente sobre isso. Então, talvez um conflito de sentimento no coração daquela mulher, que talvez deixou ela pasma, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Talvez ela até queria ser mais incisiva, mais agressiva com Jesus, porque Jesus era a solução. Se havia uma possibilidade de mudança daquele quadro, era Jesus que podia resolver aquilo, mais ninguém. Então Marta, ela vai para cima de Jesus confrontá-lo, e aqui fala que Maria, ela ficou sentada. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele faz uma pergunta para ela. Então a resposta de Jesus é apresentar para ela que tudo o que ela tem está nele, e que ele não se distraiu, e que ele não estava perdido, que ele não estava pegando um atalho,
ele estava no controle de tudo, mesmo parecendo para ela que não. Então isso é a confiança, que mesmo quando nos falta confiança, mesmo quando nos falta o chão, o Senhor sempre vai nos entender e vai ter uma palavra para poder confortar o nosso coração. Às vezes alguém está de fora e vê você explodindo, vê você gritando, vê você chutando o balde, e a pessoa deve falar assim: poxa, Deus deve estar muito triste por fulano que está fazendo isso tudo, né? Não, Deus sabe exatamente quem você é. Marta chegou chutando o balde, Marta chegou tacando tudo para cima, e Jesus cuidadosamente foi falando para ela: calma, eu sou a ressurreição, calma, o teu irmão está dormindo. Sabe por quê? Porque o Senhor te conhece. Lembra que eu falei no início que a nossa avaliação quanto às pessoas é rasa demais para nós termos conclusões precipitadas quanto à vida delas? Então o ser humano conhece pouco do ser humano, mas o Senhor nos conhece como ninguém. Então o Senhor sabia exatamente como contornar, como resolver aquela situação. Então ele poderia responder à altura para Marta, ele poderia gritar com Marta, ele poderia falar: Marta, coloca-se no teu lugar, fica aí na tua. Mas ele soube exatamente entender a explosão daquela mulher que estava de luto. E aí eu vejo que o Senhor conhece. Marta explodiu, mas o Senhor sabia que Maria estava lá dentro de casa, sentadinha, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. A gente está contando o início da história de Maria. A gente ainda vai aprender muito com ela nessa palavra de hoje. E ela estava lá dentro, lá dela. 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Então, a situação o Senhor começa a iniciar um relacionamento externado para a gente poder conhecer. Quando manda o recado, o que acontece? A gente aprende aqui que Jesus não era um milagreiro que estava sendo chamado. Jesus era um amigo. Jesus já tinha um relacionamento com aquela família. Ele conhecia eles, como ele conhece você e me conhece. Sabe? O profeta milagreiro está passando por aí. Então chama ele lá, ver se ele pode me atender. Não, a situação não foi essa. Não foi um milagreiro que foi chamado, o amigo foi chamado. Mandaram chamar um amigo, mandaram chamar alguém que era de casa, alguém que era próximo a parente, aquele amigo que é mais chegado do que irmão. Foi esse que mandaram chamar. Então ele fala aqui, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vai vir ao mundo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Jesus já tinha preparado o terreno ali, teve um diálogo com Marta. Aí ele fala assim: agora eu vou entrar profundamente na história de Maria. E o que ele fez? Maria ficou na dela, quentinha lá. Quantas vezes você e eu ficamos quietinhos, achando que não temos capacidade para viver algo grande com o Senhor? Ou quantas vezes nós ficamos quietinhos, achando que Deus não vai nos olhar com carinho porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos arrogantes e tanta coisa que muitas vezes nos inibe de tentar algo. Às vezes nós nos perguntamos: quem sou eu para pedir um milagre? Quem sou eu para pedir uma porta de emprego? Luizão aí está aí, né? Dividindo com a gente a porta de emprego aberta. De repente, em alguns momentos, o Luiz pode ter perguntado: Senhor, quem sou eu para poder te pedir uma porta de emprego? Um homem falho, errante. Sabe, às vezes nós somos assim, nos menosprezamos ou achamos que o Senhor nos olha como o homem olha. Então, já que Maria não saiu, ficou na dela, lá no quietinho, o que Jesus fez? Chama ela, manda ela vir aqui. E aqui fala,
Marta lhe chamou no particular e disse: o mestre está te chamando lá fora. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou onde o sepultaram. Eles lhes disseram: Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Olha a diferença de Marta para Maria. Maria ficou quietinha lá, e aí Jesus manda chamá-la, e ela vem, e ela se prostra diante dele. Sabe, ela não coloca o dedo na tua face, ela não grita, ela não taca nada nele, ela simplesmente se prostra diante dele e fala assim: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe, essa forma de Maria se relacionar com Jesus, e talvez ela era assim, porque que fala que os judeus que estavam ali com ela, quando ela se levantou, porque Marta foi no ouvido dela e falou assim: ó, Maria, vai lá fora que o mestre está te chamando. Os amigos que estavam ali, parentes, colegas, não escutaram, então eles viram Maria levantando. Quando Maria levantou, eles já foram imediatamente atrás dela, preocupados. A gente acabou de ler, eles preocupados com se Maria fosse ao sepulcro, então eles foram juntos para poder estar com ela. Talvez essa é a Maria do dia a dia, porque às vezes nós conhecemos as pessoas por algumas horas, por um encontro, por um culto, mas o Senhor sabe quem nós somos na íntegra, o Senhor sabe quem nós somos de verdade. Então, quando eu vejo essa mulher que foi chamada de pecadora na casa de Simão, a gente vai chegar lá, ela teve ênfase. Maria de Betânia era uma mulher pecadora. Então, vejo que essa mulher pecadora, muitas das vezes, ela é o espelho de quem você e eu somos. E aí ela chega e se prostra diante dele. Quantas das vezes nós reclamamos, em vez de nos prostrarmos diante do Senhor e falar aquilo que está no nosso coração? Sabe, não está errado você reivindicar ou você querer falar para Deus o que está acontecendo ou o que não está acontecendo, mas a diferença de como nós falamos. Ela preferiu ficar quietinha, não vou falar nada. Nada. Aí vai, manda chamar ela vai, o pessoal sai com ela, e ela chorosa, emotiva, fala para o Senhor: Senhor, se eu estivesse aqui. Aí os amigos que estavam com ela começam a chorar também junto com ela. E ele sem saber o que fazer, ele fala assim: onde colocaram ele? E foram lá levá-lo, e diz que até Jesus chorou. Tamanho era a atmosfera de luto que estava naquele lugar. Então essa Maria aqui que eu estou apresentando para vocês, e eu me dediquei um pouquinho para conhecer dela, por isso que eu li esses versículos aqui, para a gente poder ter essa ideia dessa mulher, com a sua característica própria, com o seu jeitinho. Então a história de Maria, ela já era existente, mas é externado, contado por alguém a partir de João. João começa a externar a história de Maria para a gente quando ele relata. E aí você já conhece a história. Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo tudo aconteceu, sabe? E aí nós vamos ser levados para Betânia, aquele lugar. Aqui eu anotei: Betânia era uma espécie de subúrbio de Jerusalém, pois ficava a menos de 3 quilômetros de lá. Então, um subúrbio,
um lugar do interior, que tinha suas famílias, que tinha suas pessoas. E aí a gente sai desse episódio da ressurreição de Lázaro e avançamos um pouquinho para aquele episódio que acontece na casa de Simão. Vamos lá? Capítulo 12 de João. A gente leu o capítulo 11 e os evangelhos também falam que quando Lázaro é ressuscitado, foi feito um plano para poder matar Jesus e também Lázaro. Os sacerdotes, os líderes, não aceitaram aquela situação que só estava agravando aquele poder que Jesus tinha e esse Jesus precisava ser eliminado, retirado de ação o mais rápido possível. Então Jesus, existe um plano para poder arquitetar a morte de Jesus e Lázaro também. Tinha algo sendo programado para poder ceifar a vida de Lázaro. O cara tinha acabado de ser ressuscitado e as pessoas queriam fazê-lo morrer de novo. Então quando a gente chega no capítulo 12 de João, então João, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre esse episódio. E eu quero dividir com vocês isso aqui porque não tem como a gente ler só um evangelho. É como se fosse um quebra-cabeça. É como se você fosse um detetive e está num caso. E você não pode pegar só uma informação. Você precisa pegar as informações e encaixá-las para ter um resultado. Então se você ler qualquer dos evangelhos que fala sobre essa história, fica raso demais. Às vezes a gente até se precipita em dizer quem foi Maria. Então é necessário a gente falar um pouquinho dos 4 evangelhos para fechar esse quebra-cabeça e montar essa história. Então João, o mesmo João que falou sobre Lázaro, ele fala assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e toda a bolsa tirara o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então João, por isso que eu falei que a gente precisa ir nos evangelhos para poder entender a história completa. João fala para a gente que Maria ungiu seus pés e com o cabelo secou, foi esfregando, beleza? Então a gente vai lá em Mateus. Se você está com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Mateus 26. Mateus 26, no capítulo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximando-se dela uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram seus discípulos e disseram: para que este desperdício? Então segura aí. Quem está comigo aí, por favor, dá um joinha aí, dá um glória a Deus aí. Escreve um glória a Deus aí quem está comigo. Está dando para poder entender? Se não tiver, pode escrever aí que eu tento ser mais claro. Então, João falou que Maria ungiu os pés de Jesus e com os cabelos esfregou-os, tentou secar. E que Marta, como uma boa servente, e a gente vai aprender isso,
Marta estava acostumada a servir, uma mulher da ativa. Então a gente aprende que, olhando só por João, parecia que as coisas estavam acontecendo na casa deles, na casa de Maria, de Lázaro e de Marta. Mas quando a gente vem para Mateus, a gente percebe, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Então a gente consegue perceber, porque se eu for ler só Mateus, parece que Simão era um homem na sua casa, no seu estabelecimento, e ele ditava as normas. Tudo aconteceu aqui. Mas a gente, quando lê o João, a gente percebe que Marta, Lázaro, Maria tinham acesso àquela casa. Talvez por ser uma casa no subúrbio e por eles serem próximos, talvez era um convívio. Então Mateus fala para a gente que o episódio aconteceu na casa de João, na casa de Simão, porque se a gente fosse ler só em João, parecia que estava na casa de Marta e de Lázaro. Então Lázaro estava sentado na mesa, a gente leu João, certo? Maria estava servindo as pessoas. Por quê? Porque ali o ambiente foi preparado para receber Jesus. E diferente de como você e eu nos assentamos à mesa hoje numa cadeira, naquela época, os judeus eles se assentavam quase deitados. Eles mantinham o corpo deitado e apoiavam muitas das vezes a mão assim no cotovelo. Não era um assentar à mesa como eu estou sentado aqui. A mesa deles era bem rasteirinha, talvez um palmo e meio, 2 palmos, e eles praticamente ficavam deitados para poder se assentar à mesa. Então vamos lá. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio do precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, se eu leio só em João, vai parecer que ele só teve o pé ungido. Amém? Quem está comigo aí? Mas aí, quando eu vou para Mateus, eu percebo que ele não foi. Então está tendo contradição na palavra, pastor? Não. É a forma que quem escreveu detalhou os episódios. Então, João não deu muita atenção de quando ela derrama o azeite, o bálsamo sobre Jesus. Ele viu só aquele momento que ela começa a enxugar os pés dela, de Jesus, e provavelmente ele achou que foi só ali. Então, Vitor, você pode olhar assim, poxa, mas será que ela era alta para poder pegar o vaso e derramar lá em cima para molhar Jesus? Não, como eu acabei de falar, Jesus estava sentado à mesa, mas o sentado à mesa é deitado. Então ela pega o vaso, que tinha aquele unguento ali, precioso, cheiroso, aromático, e ela derrama sobre Jesus na frente de todo mundo. Sabe, às é essa ousadia que você e eu precisamos ter. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, tem muita coisa para mudar na minha vida ainda, porém, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que tudo pode, como diz a tua palavra, que os seus planos não podem ser impedidos, que os seus planos não podem ser frustrados contra a minha vida. Eu sou um pecador, eu sou falho, sabe, mas às vezes nos falta ousadia para entrar na presença do Senhor e ser liberto e transformado, ou agradá-lo como Ele pode. Talvez quantas das vezes você deixou de dar o teu melhor porque olhou demais para a condição de vida que você tem. Talvez você deixou de dar o teu melhor ao Senhor porque você olhou mais para o velho homem que está em você do que realmente quem Ele é e como Ele te recebe em sua presença, como Ele me recebe em sua presença. Então aqui a gente está começando a montar esse quebra-cabeça. Jesus não teve só os pés ungidos, Ele teve todo o seu corpo ungido por um nardo caro, raro, cheiroso, aromático, está dizendo aqui a palavra. Então vem comigo. Vendo isto, indignou-se os discípulos e lhe disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Então o que eu vejo aqui? Lá em João, nós vimos, estou colocando assim aqui no meu celular para a gente poder, para mim não me perder. Em João nós vimos que Judas reclamou, beleza? Quem está comigo aí? Judas reclamou. Para que isso? Para que essa bobeira?
jogando esse dinheiro todo, 300, eu estava vendo aqui, diz que o valor daquela essência aromática era equivalente a 300 dias de trabalho, quase um ano. Então era um dinheiro bem considerado, era quase um ano inteiro de trabalho, o valor que havia naquela essência que estava sobre aquele vaso, estava dentro daquele vaso. Então João falou que Judas reclamou. Quando eu chego em Mateus fala que, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Então aqui Jesus defende aquela atitude dela. Então vamos lá, nós lemos em Mateus, agora eu te convido para a gente poder ir lá em Marcos no capítulo 14, por favor. Marcos no capítulo 14, para a gente poder montar esse quebra-cabeça e entender a história dessa mulher que é linda. Às vezes a gente sabe muito pouco, superficial demais. Quem é Maria? Aquela que se prostrou aos pés de Jesus. Ou quem é Maria? Irmã de Lázaro. A gente sabe muito pouco sobre a história das pessoas, e por saber pouco, aprendemos pouco. Tem muita coisa rica na nossa vida que vai servir de aprendizado para as pessoas. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que ninguém, é porque a história que Deus constrói em você vai servir para outras pessoas aproveitarem isso, como você e eu também podemos aproveitar o que Deus tem feito na vida das pessoas. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinando-se à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Olha, chegamos em mais algo aqui. Aqui falou que o vaso foi quebrado, João falou que foi Judas, Mateus falou que os discípulos ficaram indignados, e aqui Marcos está dizendo que indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam. Mas Jesus diz: deixa, porque a molestais? Ela praticou boa ação contra mim. Então Marcos está dizendo que não era só os discípulos, nem só Judas, que mais pessoas estavam ali criticando. Talvez, por João detalhar mais essa história, talvez Judas, o ladrão, o traidor, com muito veneno na boca, deve ter conseguido contaminar aquelas pessoas contra a atitude daquela mulher. Porque a gente vê, se você ler só João, vai achar que só Judas reclamou. Quando você vai em Mateus, os discípulos reclamaram. E Marcos fala para a gente que muitos ali diziam, provavelmente influenciados por alguém para fazer um alvoroço naquele lugar, que era uma simples reunião de encontro, de conhecimento. Então a gente vai conhecendo a história. Então, pessoas, muitas das vezes, não sabem a tua atitude, o teu propósito, e elas começam a falar demais. Elas não sabem o que vai no teu coração. Elas não sabem o propósito que Deus colocou no teu coração. E aí, como ela não sabe disso, elas vão deduzir quanto à tua vida. O achismo delas vai trazer sobre seus corações conclusões precipitadas contra a tua vida e contra a minha vida. Eles não sabiam o propósito daquela mulher e logo foram agressivos quanto ao que ela fez, quanto ao que ela estava fazendo. E muitas vezes é assim, né? Eles não sabem o seu propósito. Eu fui incentivado pela minha irmã um tempo atrás para poder gravar palavra de esperança, e eu tenho gravado vídeos com frequência,
Muitas pessoas têm sido abençoadas, mas tem pessoas também que acham que é palhaçada, que é bobeira. Pastor, não tem o que fazer, está querendo se exibir, gravando um videozinho, está se achando youtuber, está se achando o internet aí, influencer, porque eles não sabem o propósito que Deus colocou no teu coração, no meu coração. Então eles sempre vão ter conclusões rasas quanto à nossa vida. E nós também, muitas das vezes, temos conclusões rasas demais quanto àquilo que Deus coloca no coração das pessoas. Porque é muito fácil chegar aqui e falar das pessoas quanto a tua vida e quanto a minha vida. E quantas vezes nós também nos precipitamos em fazer avaliações rasas quanto à vida das pessoas. Então ela sabia o que estava fazendo, mas eles não. E por não saber, foram inflamando, foram criando um ambiente hostil, um ambiente agressivo, que quase atrapalha. Aí sabe o que eu lembro? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quem lembra da mulher samaritana aí, encontro de Jesus? Quando Jesus chega ali próximo de Samaria, o que ele fala para os discípulos? Vão vocês às aldeias lá, procura lá alimento, e eu vou ficar aqui para descansar, eu vou ficar aqui. Por que Jesus fez isso? Creio eu. Porque se os discípulos ficassem ali, eles iriam atrapalhar o que Jesus estava propositado para poder mudar a história daquela mulher samaritana. Que a palavra fala que ela veio de 5 relacionamentos frustrados, e o 6º que ela estava em adultério. Então, se você for contar a história dessa mulher para um ser humano, ele vai fazer o que? Ele vai sentar-lhe a chibata nessa mulher adúltera, não sei o que lá. Mas Jesus não olha a gente como o homem olha. Talvez para evitar com a mulher samaritana uma situação que aconteceu com Maria, ele fez isso. Ele falou: vão vocês para as aldeias, procura comida e depois volta. Nisso ele encontra aquela mulher e muda a história dela, porque ele já sabia com quem andava com ele. Então eles criaram um ambiente hostil, uma situação complicada ali. E aí, mas ainda bem que isso aconteceu depois que ela fez, porque talvez se acontecesse antes, ela poderia estar inibida para poder se prostrar. Então vocês estão entendendo? Maria estava sozinha, estava quietinha em casa lá quando Lázaro morreu, e quando Marta dá o recado para ela vem e se prostra diante do Senhor. Anota aí. Quando ela chega na casa de Simão, que provavelmente ela já estava, ela não entrou, ela não invadiu. Não foi uma mulher que entrou ali querendo programa, querendo se vender, porque Lucas vai falar que ela era uma pecadora. Não, era um lugar, um ambiente onde os vizinhos, as pessoas próximas tinham convivência. Maria não entrou, ela não invadiu, ela já estava. Ou chegou depois e não precisou bater na porta, não precisou invadir, porque eles já estavam ali. Nós lemos que Marta estava servindo as pessoas, Lázaro estava na mesa conversando com eles. Então elas já estavam, então ela já sabia da reunião e se preparou, ou criou um propósito no teu coração para poder ungir Jesus, porque ele mesmo reconhece isso. Olha quanta coisa a gente já aprendeu com Maria até aqui, que não é uma simples mulher, não é uma história rasa. Todos nós temos uma história muito profunda. Alguns têm paciência para poder nos conhecer, outros não. Outros chegam um pouquinho, se precipitam com as suas conclusões e saem. Outros chegam e ficam. E os que ficam sempre ganham um lugar especial no nosso coração. Alguns passam rápido, né? Outros vêm, parece que vão passar rápido e fica. E os que parecem que vão ficar, vão. E alguns têm paciência para poder se aprofundar na tua história. Outros que é só o superficial. E muitas vezes são os que só querem o superficial. É que acaba falando do que não conhece. Acaba falando do que não sabe. Então aqui a gente vê o relato de Marcos. Ela fez o que pôde.
antecipou-se a ungir-se para o sepultamento. Então a gente já começa a encaixar a história dessa mulher, mais algo agregado já na visão de Marcos. E aí a gente vai para Lucas. Lucas no capítulo 7. A gente já vai terminar, tá bom? 9:13. Lucas no capítulo 7, por favor. Tá dando para entender aí, pessoal? Me deixa tranquilo aí, você que tá ouvindo aí, estou conseguindo passar. Como eu falei no início, eu quero ministrar essa palavra num ritmo de bate-papo, de conversa, para a gente poder conseguir passar para os irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Então, desculpa estar perguntando com frequência, mas eu me importo muito em ter esse cuidado de transmitir com bastante qualidade, com capricho para vocês. Então me dá esse feedback aí, porque se não tiver, eu posso tentar melhorar a forma de que estou passando. Amém? Valeu, pessoal. Ô Drica, amiga Marina aí, ó, Deus abençoe, amada. Obrigado por estar com a gente aí. Sua visita no presencial tá adiada, né, Marina? Mas vai chegar o dia, Então vamos lá, no versículo 36 diz assim, ó: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então a gente vê que os outros evangelhos não falaram dela como pecadora. Não falaram como dela pecadora. Ó, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tornou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Então você vê que quando Maria chega, ela já chega se derramando, chorando. Olha que coisa maravilhosa, porque toda vez que você e eu nos achegamos quebrantados na presença do Senhor, isso gera comoção, isso gera quebrantamento, isso gera emoção no nosso coração. Ninguém detalhou como o Lucas está detalhando. Ela chega chorando, lavando Jesus, ungindo Jesus, beijando seus pés, vivendo aquele momento ali maravilhoso. Então, quando a gente acabou de ler, ela já sabia a reunião já estava programada, e aí no coração, na mente dela, ela já pensou: opa, essa é a oportunidade da minha vida ser transformada, aleluia, porque você e eu andamos com Cristo, mas tem muitas pessoas que estão no nosso convívio que não conhecem Cristo ainda como você e o conhecemos, e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se você e eu nos afastamos das pessoas porque as titulamos como pessoas que não prestam, tem alguma coisa errada quanto ao Evangelho na tua vida e na minha vida. Evangelho é salvação, Evangelho é conversão, Evangelho é tratamento, Evangelho é libertação, Evangelho é de fora para dentro. É de dentro para fora, melhor dizendo. É o que o Senhor faz aqui dentro, e que você externa, e que eu externo, sempre na vida de alguém. Aquela mulher chamada pecadora por Lucas chega ali, se derrama, chorando, quebrantada diante do Senhor. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele falando em pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Aqui ele conta uma parábola sobre as dívidas, quem era mais devedor, quem não era, mostrando que não existe o tamanho disso, da dívida. Todos nós somos devedores e somos também alvo do amor de Jesus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aleluia, aleluia. Talvez Maria não precisasse ver um milagre, ver uma coisa gigantesca, só em ouvir Jesus falar que ela estava perdoada, a história daquela mulher pecadora mudou. E aí, se você for ler só o que João fala da ressurreição de Lázaro, nós não vamos ter acesso a esse lado pecador de Maria. Maria era só mais uma mulher no convívio de uma aldeia e que passou por um momento difícil, mas quando você viaja, quando você mergulha na palavra, você vai ver que tem muita coisa que faz a história de alguém ser construída. Aleluia! A construção de alguém, muitas das vezes, não é só o que a pessoa vive, mas o que ela deixa de legado para que as pessoas contem sobre ela. Aleluia! Então olha só o que esses homens estão falando dessa mulher, uma mulher pecadora, citada nos 4 evangelhos, cada um dando ênfase a uma parte daquela situação, mas todos contando a história de uma mulher pecadora. Uma mulher que tinha seus traumas, que tinha suas dificuldades, não fala qual era o pecado. Eu estava lendo um artigo que fala que provavelmente eles eram de uma família bem sucedida, porque para Maria ter em mãos um nardo caro daquela forma é porque devia ser de uma família bem sucedida, porque outra família não teria condições de ter um unguento daquele valor guardado. Eu já ouvi também uma história de que naquela época as prostitutas usavam cordões com pequenos frascos aqui, com perfume aromático, com unguento aromático, e quando elas queriam vender o seu corpo, se prostituir, elas eram andarilhas, iam andando pelas vilas, pelas ruelas, e quando os clientes sentiam o cheiro determinado daquele unguento, eles sabiam que a mulher estava passando, e aí contratava o serviço de prostituição para aquela mulher. Não estou afirmando, já ouvi historiadores falarem sobre isso. Então, se Maria era prostituta ou não, não sei. Qual é o pecado dela? Também não sei. Uma coisa eu sei: quando ela chega até Jesus, a vida dela muda. Aleluia! Quando você e eu nos apresentamos diante do Senhor, quando você e eu rompemos barreiras, quando você e eu rompemos o medo, quando você e eu rompemos a vergonha e vamos até Ele, tudo muda na nossa vida. Aleluia! Tudo muda. Talvez está faltando para você e para mim essa atitude que Maria teve, de ir ao encontro de Jesus, independente do que falaram, independente do que poderiam estar falando. Não sei qual era o pecado que ela tinha, se isso poderia gerar dificuldade para ela entrar naquela reunião, mas nós aprendemos que ela já estava na casa, ela já estava no ambiente, a ceia estava acontecendo, aquele momento se tornou hostil, se tornou pesado para ela por causa dos discípulos, e muitas das vezes é assim que acontece com a gente. Os que são de Deus, que estão ali para poder fazer a diferença, são os que mais complicam a nossa vida na caminhada. Os que são titulados
cristãos, discípulos, ministério, reverendo, pastores, são os que deveriam ser exemplos, são os que deveriam nos ajudar a seguir, são os que mais complicam o ambiente. Aquele ambiente complicado começou por causa de um discípulo. E aí, aparentemente, ele conseguiu contaminar os outros, aquilo tudo se tornou pesado, se tornou difícil para ela, mas mesmo assim ela suportou aquilo tudo e venceu a si mesma e adquiriu o perdão do Senhor. Amém? Quantos estão recebendo essa palavra no nome de Jesus? Quantos estão entendendo essas informações que está agregando para a gente conhecer a história dessa mulher, que eu tenho certeza que parece com a tua história e com a minha história também. Então começamos com a ressurreição de Lázaro. Daí Jesus já fala que um plano estava sendo arquitetado para matar Jesus e Lázaro ressuscitado. Mas antes que isso tivesse acontecer, houve uma reunião, eles convidaram Jesus a fazer parte daquela reunião. Então a gente está conhecendo um pouquinho da história de Maria. A gente já vai finalizar. Então você vê que cada evangelho vai contando um pouquinho do que observaram. E aqui foi interessante porque eles viram que ela chorando, beijando os seus pés, enxugando com suas lágrimas, se derramando, ouviu dele. Deixa eu ler de novo aqui. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse salvou aqui não é vida eterna, tá, gente? Salvou aqui no original quer dizer curou. A tua fé te perdoou, melhor dizendo. Porque a palavra salvou, ela em algumas partes da palavra, ela tem o significado de perdoado ou de ser resgatado. Salvo não é eternidade, mas é salvo, é resgatado, é curado, dependendo do contexto. Então ele falou para ela, vai que a tua fé, você me amou com intensidade, sendo pecadora, sendo falha, sendo prostituta ou não, sendo quem você é, porque deram destaque que ela é pecadora, então ela é, porque você entrou na palavra porque ela era pecadora, mas com tudo que havia de errado na vida dela, ela foi até ele, chorou, se rasgou, se humilhou, ungiu a vida dele, serviu de preparação. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você tem medo de se confessar, às vezes você tem medo de abrir o teu coração para o Senhor. Então eu vou te encorajar aqui hoje, fecha a porta do teu quarto, confessa para Ele os seus pecados mais obscuros, confessa para Ele os seus pecados mais cabeludos, se podemos dizer assim, porque como Ele fez com Maria, Ele vai fazer com você e comigo, Ele vai nos perdoar, Ele vai falar para a gente, segue em frente, porque eu tenho uma nova história para você. E Ele fez uma mudança real na vida daquela mulher, porque ela exercitou tanto se prostrar diante dele, que chegou uma hora que ela se prostrou de uma forma fundamental, e a gente vai fechar a palavra aqui. Ela se prostrou diante dele quando Lázaro morreu, amém? Depois ela se prostra diante dele na hora que ele está na casa de Simão. E aí a gente chega no fechamento da história dessa mulher. No mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 10. É uma história que você e eu conhecemos bastante e que aqui eu encerro. Ela se prostrou tanto diante do Senhor, aleluia, que isso mudou a história da vida dela e ela aprendeu que o melhor lugar para se estar é prostrado diante dele, aleluia. Sabe, eu quero te encorajar, você que tem se prostrado diante das adversidades, você que tem se prostrado diante do pessimismo, você que tem se prostrado diante das dificuldades, você que tem se prostrado diante do passado, você que tem se prostrado achando que estão pensando de você, ei, tem uma forma diferente de se prostrar, que é diante do Senhor.
Mude essa postura, se prostre diante dele, não da adversidade. São palavras muito bonitas, pastor, com bastante eloquência, bem colocada. Não, é verdade. Nós estamos falando de uma mulher que decidiu se prostrar no luto. Ela se prostrou no momento complicado, onde se apresentou, e isso transformou a vida dela, onde ela escolheu se prostrar em adoração, em aprendizado. Aleluia. Prostrado aos teus pés eu quero estar. Aleluia. Como eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Louvado seja Deus. E a gente chega no capítulo 10 de Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se ou encontrava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Mais uma vez ela está prostrada. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, como já estava na casa de Simão naquele episódio. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente fecha a história dessa mulher que teve a tua história conservada na palavra para abençoar a tua vida e a minha vida hoje. Aleluia. Ela exercitou tanto. Então a mulher pecadora que foi perdoada por Jesus, aqui Jesus mais uma vez passa por aquele lugar, entra na casa daquela família tão amada, mas aí é diferente. Aquela mulher que foi perdoada, aquela mulher pecadora, que chorou no luto, que chorou nas adversidades, que chorou naquele momento hostil, hoje ela é uma nova criatura, hoje ela é uma nova mulher. Aleluia. Hoje ela é uma nova pessoa, impactada pelo encontro que ela teve com aquele amigo, um amigo da família que tantas vezes passou naquela casa, um amigo que tantas vezes entrou naquele lugarejo, que tantas vezes passou ali, mas o luto fez com que o Senhor entrasse de uma forma poderosa na história daquela família, não só ressuscitando Lázaro, mas revelando para você e para mim a história da Marta, a história da Maria. Aleluia. E isso enche o nosso coração de alegria, por sabermos que se Ele fez com Maria, Ele fará com você e comigo também. Só precisamos escolher a boa parte, só precisamos fazer a escolha certa de estar diante dEle, de separar. Lembra que Marta falou: Senhor, o Senhor está conversando aí, está dando instruções bíblicas para ela, enquanto eu estou fazendo as coisas, ordena que ela levante e venha me ajudar. Jesus: não, tem a hora da atividade, tem a hora de fazer as coisas, mas tem a minha hora não será tirada. A hora que precisa ser separada para mim tem que ser guardada com dedicação, com disciplina. Aleluia. Nós temos visto aí a irmã Daniele no ano todo incentivando o pessoal na leitura e separar um tempo para poder fazer a leitura, como ela mesma coloca no grupo lá. Foram dias difíceis, né? Um processo pesado pelo número de capítulos lido. Eu tenho colocado lá algumas passagens bíblicas para o pessoal ler também. Sabe o que é isso? Tem a hora de fazer almoço, tem a hora de lavar roupa, tem a hora de varrer a casa, tem a hora de fazer muitas coisas, mas tem que ter a hora dele, tem que ter a hora de ler a palavra, tem que ter a hora de ter manutenção da salvação na tua vida, na minha vida. Aleluia. Manutenção é você manter aquilo que foi consertado em condições de uso.
Então Maria era defeituosa como você e eu, Maria tinha pecado como você e eu, mas Jesus entrou na história dela, mudou a vida dela e falou assim: Maria, agora você precisa fazer uma manutenção em tudo isso que eu te ensinei, não deixe ninguém tirar esta hora importante. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia, aleluia. Essa não terá. Jesus falou assim: Marta, deixa eu te explicar uma coisa. O meu momento ninguém pode interferir. Marta, quando eu separo um tempo com o meu filho, com o meu discípulo, ninguém se intromete. O que ele está falando para a gente aqui? Filho meu, Tiago, Rodrigo, Zileia, Rosângela, Paulo Henrique, todo mundo que está aí, Mana, Marina, separe um tempo para mim e não deixa ninguém interferir. O meu momento é sagrado, o meu momento tem que ser disciplinado, porque você vai colher os frutos. Aleluia. Então, se a gente lê essas histórias separadas, tiramos conclusões erradas. Quando a gente chega aqui em Lucas para fechar esse enredo, a gente percebe que é uma história linda, de transformação, de superação, de luto, de dificuldades, de afronta. Engraçado, né, que eu estava lendo lá, Judas falou para Jesus: mas pô, isso aqui vale 300 dias de trabalho, ela está desperdiçando. E ele, mais na frente um pouquinho, se vende por 30 moedas. Ele achou o nardo caro, porque olhar para a vida dos outros não é fácil demais, né? Ele achou aquele nardo caro demais para aquela mulher fazer aquilo tudo, mas ele se vendeu por pouco para atrair o Salvador. E Maria recebeu Jesus em mais uma passada, aquele amigo íntimo. Jesus chorou, nós lemos, né? Jesus chorou quando soube da morte, talvez comovido por Maria. Preste atenção nisso. Vou encerrar aqui. A situação estava complicada, Jesus chegou lá, o pessoal tudo visitando ele, chorando. Marta sai ao encontro de Jesus, tenta confrontá-lo, tal, mas quando Maria chega até Jesus, e ele fala assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aquele momento de comoção de Maria fez Jesus chorar, porque ele viu dentro da alma daquela mulher. Ele viu que vai dentro da tua alma. Não é porque você vai fazer um joguinho de ceninha, vou fazer um biquinho para ver se Jesus se comove. Não. Ele te conhece como ninguém. Ele nos conhece como ninguém. Mas o que estava no coração daquela mulher o comoveu tanto. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Muita gente tocando, aquela confusão toda. A mulher toca nele. Ele: opa, alguém me tocou. Aos discípulos: mas tem uma multidão te amassando. Você pergunta, você fala isso? Não, alguém me tocou diferente, porque saiu poder de mim, saiu virtude. Essa virtude é a mesma virtude que fala da mulher virtuosa lá em Provérbios. Saiu poder. Mulher virtuosa é uma mulher poderosa, uma mulher decidida, uma mulher organizada, uma mulher que sabe aonde vai chegar. Se alguém tocou em mim, saiu o poder de mim. Ele sabe exatamente quem é você e quem sou eu, e o impacto que o nosso toque de adoração ou de humilhação faz nele. Aleluia! Não é comoção, não é biquinho. Ele sabe exatamente como nós somos e como nós o tocamos. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez o Senhor criou um vínculo especial com Maria. E aquela mulher pecadora teve um encontro tão poderoso com Ele, que a sua história foi transformada ao ponto dela
e escolher estar aos seus pés aprendendo mais da palavra. Amém, queridos?